Olá, alunos e alunas dos primeiros anos. Hoje estamos chegando na reta final, do nosso segundo bimestre e faremos a nossa revisão. Trarei aqui um apanhado, dos principais assuntos que nós tratamos nesse segundo bimestre. Faremos a leitura destes gêneros textuais os quais nós trabalhamos nesse segundo bimestre e tentaremos sanar as dúvidas que ainda possam existir. O nosso primeiro gênero textual a ser mencionado hoje em nossa revisão é o poema. Vamos lá. Enquanto o poema, a prosa e o soneto são estruturas textuais distintas, ligadas exclusivamente à literatura, a poesia é a própria expressão artística pretendida e pode estar presente em qualquer ramo das artes. O que é poesia? Poesia é a intenção estética pretendida pelo artista, que através da sua arte busca expressar uma ideia ou sentimento. Assim, a poesia é um elemento subjetivo e abstrato, que está presente em poemas, pinturas, fotografias, músicas e qualquer outra forma de arte. Por ser a própria expressão artística, a poesia pode se manifestar através de várias formas, como na escolha de cores em uma pintura, na métrica e nas rimas de um poema, na entonação em uma música. Grego, poiesis, que significa fazer ou criar. Portanto, sua origem etimológica já demonstra que a palavra pode fazer referência a qualquer produção artística. O que é poema? Poema é uma estrutura textual pertencente ao gênero lírico da literatura, organizada em versos e estrofes. O número de versos em cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema. Com exceção da organização de versos e estrofes, não existem regras fixas que caracterizem os poemas. Assim, os poemas podem ou não conter rimas, aliterações, metáforas ou quaisquer outras técnicas ou figuras de linguagem, a critério do poeta. Se vocês perceberam bem, nós trouxemos neste momento a definição de poesia e de poema. A poesia é exatamente o contexto aí subjetivo, é o sentimental. É aquilo que você sente ao apreciar algo, está ligado ao sentimento, o lado abstrato. Cada um, irá interpretar algo de forma diferenciada. Então, a poesia é diferente para cada um. Já o poema, ele já é uma e cada linha recebe como nome o verso. Então, nós temos uma linha abaixo da outra, ou seja, um verso abaixo do outro. E fazemos determinadas divisões. E essas divisões que são feitas desses versos, nós chamamos de estrofes. Ou seja, são divisões de versos que nós fazemos. Então, poesia é o subjetivo, é o sentimento, e o poema é exatamente a estrutura, é a organização, que vocês conhecem muito bem e que está presente na vida, no cotidiano de vocês e também se faz presente nos livros didáticos, que vocês costumam fazer suas leituras. Então, poesia e poemas têm definições diferentes. A poesia é o contexto ligado ao subjetivo, às emoções, ao sentimento, e o poema já é exatamente a estrutura, aquela formazinha que vocês já conhecem. Então, poesia e poema devem ser conhecidos de formas distintas, um diferente do outro. O segundo gênero textual que nós trouxemos para vocês no segundo bimestre foi exatamente o teatro. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados e encenados e podem ser escritos em poesia ou em prosa. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importância social enorme, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar o dia todo. Vale lembrar que o termo teatro
do grego significa local onde se vê, ou lugar para olhar. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento que, aos poucos, foi tomando conta da vida social dos habitantes. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. Em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo, ou seja, o texto teatral, ele apresenta um enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário e ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, que é exatamente a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações do corpo do texto, na qual o espaço, cena, ato, personagens e rúbricas. Isso aí tudo são momentos, são características que devem aparecer, no corpo do texto teatral. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fato que o difere dos textos narrativos. Então, se vocês prestarem atenção aí, e também nas aulas que nós já tivemos anteriormente, o teatro, os textos do teatro foram feitos exatamente para serem encenados. Aí nós falamos aqui, se faz necessário o enredo, o personagem, o tempo, o espaço, e tudo isso é feito de forma bem minuciosa, para que isso aí seja levado ao público, para que ocorra, que aconteça a encenação e que o público possa captar, interpretar, corretamente aquele espetáculo que está sendo apresentado. Então, é o texto teatral ou dramático. O terceiro gênero que nós trouxemos para vocês nesse segundo bimestre foi o resumo. Resumo é uma paráfrase do texto original, isto é, nos reconta a ideia principal de algum texto, livro ou fato real de forma sucinta e objetiva, sem se prender a detalhes, mas sim naquilo que é fundamental sobre o objeto que está sendo resumido. O gênero textual aí, resumo, não é recorte de trechos dos textos que você acha mais bonito, e sim, o que você deve fazer aí é contar aquilo que você entendeu com as suas próprias palavras. O resumo, ele é bastante cobrado em atividades escolares, acadêmicas, e podem também ser cobrados no vestibular. A pessoa que faz o resumo não pode atribuir nenhuma opinião sobre o assunto, pois senão deixa de ser resumo e passa a ser uma resenha crítica. O resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a síntese e a objetividade. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram abreviadas, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. Podemos fazer o resumo de um livro, de um capítulo, de um conto, de um artigo, dentre outros. Sem que notemos, utilizamos o resumo de diversas maneiras no nosso dia a dia. Isso acontece sobretudo na linguagem informal, quando contamos um fato para os amigos, um filme que passou na televisão, o capítulo da novela do seriado, a aula em que não estivemos, ou um livro que lemos e queremos indicar. Ou seja, este terceiro gênero textual trazido para vocês nesse segundo semestre é o resumo, bastante cobrado nas atividades escolares, e faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Agora, resumir não significa que você vai colocar aquelas linhas ali, o que você achou mais bonito do texto original. Não, você vai resumir, você vai diminuir o que está no texto original
tornando o seu texto que vai ser feito por você algo mais sucinto, mas que permaneçam, que deve estar presente, deve permanecer, sim, as ideias principais do texto qual você está resumindo. Então, no resumo, você deve colocar ali as principais características, ou seja, tópicos, ideias que estão presentes no texto original. E você também não pode expor neste seu resumo o que você pensa, as suas ideias, porque se você fizer isso, deixa de ser um resumo e passa a ser uma resenha crítica. Então, o resumo ele é algo próprio do nosso cotidiano. A gente vive resumindo coisas, acontecimentos, fatos, filmes, novelas, né? Então, o resumo é um gênero textual que se aplica facilmente no nosso cotidiano. E foi isso que nós comentamos com vocês, alunos, desde o começo, né, de nossas aulas, que vocês veriam gêneros textuais, diferentes gêneros textuais ao longo do ano, que seriam textos próprios do cotidiano de vocês. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo de volta as principais ideias tratadas no nosso segundo bimestre. Vamos para um novo gênero textual agora. Nós trouxemos para vocês também o texto instrucional, né? Após o resumo, vamos agora para o texto instrucional. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação, ou seja, esse texto nada mais é que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo. Deste modo, o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como a maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, né, como exemplo. Outro exemplo são as receitas, que dão passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Assim, necessita-se dos textos instrucionais para realizar algumas tarefas. Quanto à linguagem, nesse gênero textual, é sempre utilizada a função apelativa, sendo totalmente objetivo e claro. Além disso, os verbos são empregados no imperativo, pois é importante a maneira de induzir o leitor a fazer algo e o uso da persuasão. Alguns exemplos mais comuns desse tipo de texto são as receitas culinárias, manual de instrução, guias de cidades, regras de jogos, folhetos explicativos, instrução de remédio, como manusear um eletrodoméstico, folhetos explicativos, dentre outros. Ou seja, esse gênero textual conhecido como texto instrucional, ele convive, né, plenamente com o nosso dia a dia, ele se faz presente no nosso dia a dia. Precisamos desse gênero textual no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Dentre eles, nós citamos aqui para vocês as receitas culinárias, manual de instrução, quando compramos um equipamento eletrônico, um jogo, um celular, costuma vir esse manual de instrução, né? Guias de cidade, as regras dos jogos, folhetos que nós encontramos nas ruas, instruções de remédio também se faz muito necessário a leitura anterior, né? Você tem que ler antes de tomar determinado medicamento, né? Então, o texto instrucional é bastante interessante e utilizado no nosso dia a dia. O texto instrutivo é didático e tem por base a clareza da sua exposição. O objetivo é que o leitor compreenda as explicações e possa aplicar os conhecimentos lidos sem ajuda ou sem assistência de outras pessoas. Quando o texto instrutivo ou instrucional não consegue transmitir os seus ensinamentos, né, os receptores, ele perde o seu valor. Ou seja, o texto instrucional ele deve ser claro, né, deve ter uma linguagem simples para que a pessoa, ao ler, compreenda. Não precise do auxílio, né, da ajuda de ninguém para compreender o que está sendo dito ali. Então, tudo que falamos agora para vocês trata-se do texto instrucional ou texto instrutivo. Trouxemos também para vocês, nesse segundo bimestre, o gênero textual conhecido como carta. Se vocês não sabem,
primeiro documento que foi escrito em terras brasileiras foi exatamente uma carta. A carta, por anos, né, séculos, ela foi de suma importância. Era através da carta que existia comunicação, né, entre as pessoas. Já foi um meio de comunicação, né, muito importante, muito utilizado. Com o passar do tempo, é que a carta, né, vem sendo substituída, já foi substituída, né? Hoje nós temos outros meios de comunicações mais rápido do que a carta, mas também faz-se necessário que vocês conheçam, né, tanto a definição quanto as características, né, de uma carta. Vamos lá. A carta é um gênero textual de correspondência, o qual visa estabelecer uma comunicação direta entre os interlocutores, para transmitir diferentes tipos de mensagens. O seu contexto de circulação, as cartas podem ser divididas em carta pessoal, carta empresarial ou comercial, carta de candidatura, carta de apresentação, carta do leitor, carta de solicitação, carta de amor, carta de desculpas. Existem vários tipos de cartas que servem para diferentes propósitos sociocomunicativos. Analisando pelo grau de proximidade entre os interlocutores, a carta pode ser pessoal, empresarial ou comercial e oficial e pública. Essa divisão determina o tipo de linguagem que se estabelece entre remetente e destinatário. Lembrando bem a vocês que remetente é aquele que envia a carta e destinatário é aquele que recebe. E também ainda podemos utilizar a nomenclatura de interlocutores, que é exatamente esses dois. Remetente e destinatário também são conhecidos como interlocutores. A carta pessoal, ela abarca uma estrutura de linguagem mais flexível. As cartas comerciais e oficial apresentam textos concisos e impessoais e com uma linguagem padrão. O que isso quer dizer? Que se a carta for para alguém que você conhece, você pode fazer uso de uma linguagem simples, sem se preocupar, né, com a linguagem que você vai estar utilizando, se vão existir muitos erros ou não, né? Se for uma carta pessoal, tudo bem. Agora, se for uma carta comercial e oficial, você deve se preocupar, porque existem regras, né? Existe uma linguagem padrão que deve ser utilizada. Até mesmo pronome de tratamento a ser utilizado nessas cartas comerciais e oficiais, elas, né, devem ser bem utilizados esses pronomes de tratamento. Deve ser um pronome de tratamento adequado, bem diferente da carta pessoal. A carta pessoal, ela estabelece uma comunicação entre pessoas próximas ou com vínculo individual. Isto favorece o uso de uma linguagem coloquial, uma aplicação de expressões populares e gírias, além de assuntos subjetivos e ou íntimos. A estrutura da carta pessoal também é aberta, tendo em vista que o autor pode escolher como deseja organizar as informações compartilhadas. De um modo geral, as cartas apresentam a determinada estrutura: local, data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Às vezes também apresenta o PS, que é post scriptum. Esse post scriptum, pessoal, ele é utilizado no momento em que o remetente percebe que escreveu toda a sua carta, mas deixou de colocar uma informação muito importante. Então, para que ele não venha rasgar ou rasurar o que ele já escreveu, ele termina, né, o corpo da sua carta, ele assina e, ao final, você, né, como remetente, pode acrescentar esse PS, que é post-scriptum, ou seja, uma escrita posterior. Neste momento, você coloca aquilo que você deixou de colocar anteriormente, né, acima no corpo da carta. Então, você termina lá a sua cartinha e coloca o PS com a informação importante que você deseja, né?
Isso aí pode ser utilizado e é utilizado, né? O PS. A carta empresarial ou comercial é aquela que veicula no ambiente profissional, estabelece uma comunicação entre diferentes profissionais, né? Como o nome já diz, né, já deixa claro, é algo assim mais profissional, né? Neste momento, esse tipo de carta vai exigir uma linguagem mais formal e impessoal, né, da pessoa ali, do remetente. E toda a relação pessoal deve ser evitada, lógico. Se ela é empresarial e comercial, tem um distanciamento entre o remetente e o destinatário. Você tem que ter cuidado com isso, né? Nada de escrever uma carta como essa tentando uma proximidade, né? Com gírias, com uma linguagem simples, nada disso. Uma carta empresarial e comercial, a linguagem é mais rebuscada, é mais elaborada. A carta oficial ou pública é o documento utilizado nas instituições públicas. Este tipo também exige uma linguagem impessoal, formal e acessível. Muitas vezes a carta oficial não tem um destinatário único e, por isso, exige um distanciamento entre os interlocutores. O gênero carta ainda subdivide-se dentro dessas categorias, diante dos diferentes contextos de circulação e do grau de proximidade entre os interlocutores, ou seja, remetente e destinatário. As cartas podem ser classificadas com base no conteúdo e na função que elas desempenham. A carta de reclamação, ela é utilizada para expor alguma insatisfação a um destinatário que tenha posição de poder para realizar alguma interferência na questão. Então, de repente, se você tem um problema com determinada instituição, vamos dizer assim, então você vai e escreve para esta instituição e, no caso, você terá que fazer uma carta de reclamação. Né? Você tem que saber para quem, né, enviar corretamente, né, esta carta de reclamação. Temos também a carta de candidatura, é utilizada para comunicar a alguma autoridade sobre o desejo de candidatar-se a algum cargo e ou função. Essa carta de candidatura é muito utilizada, né, entre os políticos, pode ser utilizada também no momento em que você faz parte de uma instituição e você quer se candidatar-se a uma determinada função, né, vamos dizer, presidente, né, daquela empresa, então você tem que fazer a sua carta de candidatura, né. Temos a carta de apresentação também, ela é utilizada para fazer uma apresentação de uma pessoa, uma carreira ou um projeto, por exemplo, a algum destinatário de interesse. Então, você faz uma carta de apresentação, na qual você se apresenta. Você deixa claro as suas principais características, os empregos os quais você já passou, suas formações, né? Se você é graduado, pós-graduado, né? As formações que você tem, você deixa bem claro, e aí você estará fazendo uma carta de apresentação. Temos também a carta do leitor. Ela é utilizada quando uma pessoa deseja expressar sua opinião ou seu posicionamento crítico a respeito de algum assunto relevante no momento. Esse gênero se enquadra como um exercício de cidadania e pode ser direcionado tanto a jornais como às revistas de diferentes segmentos. Essa carta do leitor aí, pessoal, é bastante apropriada para a nossa sociedade. No seu bairro, provavelmente existem inúmeros problemas e, por conta disso, os moradores costumam ficar calados e esta ação está errada. O que todo morador deveria estar sempre fazendo era uma carta do leitor. É exatamente expondo aí o que acontece no seu bairro e mandando para os jornais, para a imprensa, né, para fazer a denúncia. Então, essa carta do leitor aí deveria ser algo muito presente no nosso contexto da sociedade, mas infelizmente não é. Os nossos lugares, nossos bairros, os quais nós pertencemos, existem inúmeros problemas, mas infelizmente a gente não faz a denúncia, né? A gente não tem coragem.
de exercer, né, a nossa cidadania, fazendo as denúncias que deveriam ser feitas, né, e utilizando aí a carta do leitor. Carta de solicitação, ela é utilizada para formalizar um pedido a algum destinatário de maior valor hierárquico, expressando a necessidade e ou direito de auxílio. Você faz uma carta de solicitação, né, solicitando, pedindo, né, observando, expressando ali alguma necessidade que você tem, né, nesse momento. A carta de amor, ela é utilizada para expressar afetos pessoais do remetente aos destinatários. Infelizmente, os rapazes, né, e as meninas e as moças perderam, né, este contexto, porque antigamente o namoro, ele existia exatamente através de cartas. Os pais não permitiam, né, esse namoro que hoje nós observamos. Antigamente tudo era feito, muitas vezes, de forma secreta. E a carta era utilizada exatamente, né, como meio de comunicação, né, entre o rapaz e a moça. O namoro, muitas vezes, acontecia, a primeira vez era a partir da carta, né, a carta de amor. E hoje em dia, infelizmente, a gente perdeu, né, vamos dizer assim, esta característica, né? A gente já não faz mais uso, né, dessa carta para expressar os sentimentos. Isso aí foi deixado de lado, foi deixado para trás. O romantismo, né, não existe mais, né? Muitas vezes foi esquecido, né, deixado de lado. Extinto mesmo, né? E temos também a carta de desculpas. É uma carta utilizada para expressar um pedido de perdão em relação a algum fato desconfortável entre os interlocutores. Nós trouxemos aqui, nós mostramos para vocês os diferentes tipos de cartas. E ainda pode ter sido deixado algum tipo de carta, né? Pode ter sido deixado de lado. São inúmeros, né, os diferentes tipos de cartas existentes, né? No nosso cotidiano. Então, se faz extremamente, né, é de extrema importância que vocês conheçam, né, as etapas, as características de uma carta. Também se faz necessário que vocês saibam, né, preencher um envelope. Aqui no momento não trouxe o exemplo, mas no material de apoio da aula sobre carta, eu deixei lá, para que vocês observem que para você preencher o envelope, você tem que ter todo um cuidado, porque na frente do envelope você vai colocar os dados da pessoa que está enviando a carta, e nas costas do envelope você colocará os dados da pessoa que irá receber a carta, que é o destinatário. Nós falamos muito bem, né, nós trouxemos lá, naquele material de apoio para vocês, né, que nós deixamos lá na pasta de vocês, todas essas definições, essas características lá, está tudo bem detalhado, né? Na aula de hoje é apenas uma pequena explanação do que já foi abordado, do que já foi trabalhado, né? Aqui é apenas para que vocês revejam, observem e tentem, né, tirar as dúvidas que possam ainda ter ficado, né? Caso vocês ainda achem necessário, busquem mais informações no Google, né? Para aumentar, para fomentar mais informações a respeito dessas diversidades aqui de gêneros textuais que nós trabalhamos no segundo bimestre, né? Foi de muito proveito, né, as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham conseguido captar as principais informações desses gêneros textuais e, após o nosso recesso, nós continuaremos com as nossas aulas de redação e traremos novos gêneros textuais para vocês, né? Deixo aqui um forte abraço e espero que vocês tirem notas excelentes, né, nas avaliações bimestrais que nós teremos nas próximas semanas, né? Um grande abraço, aproveitem as férias e até o nosso retorno em agosto.